Então, eu estava aqui a conectar-me com o espaço para hoje e, e abri o livro nas últimas páginas. É este livro que nós estamos a estudar. E na página 81, 81? Onde está marcado. E abri o Prospácio. E senti muito que tinha a ver com o meu momento, assim, eu gostava de ler para vocês. Ao nascer, todo bebé tem o potencial de tornar o mundo mais afetuoso. Sua necessidade de uma mãe terna e nutridora pode ser atendida ou negada. A maioria dos bebés em nossa sociedade fracassa. Eles não recebem o que evoluíram para ter. É de se admirar, então, que o nosso mundo seja um lugar tão privado de afeto. Quando começarmos a encarar a verdade sobre os bebés e sobre o que necessitam, e estivermos dispostos a dar isso a eles, então estaremos no caminho de nos tornarmos humanos outra vez. Não teremos que dizer a nós mesmos e aos nossos filhos que somos pessoas afetuosas. Os resultados deixarão isso claro. Tem uma coisa que me chama muito a atenção nesse trecho, Joana, que é essa frase aqui: eles não receberam o que evoluíram para ter. Então, assim, e aí o livro, né, antes disso, contextualiza isso, que os bebês, eles pedem afeto e têm esse jeito, assim, tão... que inspira, né, essa ternura, né, que inspira a gente querer pegar no colo, querer cuidar, querer, né, fazer mimo. A gente muda o tom de voz quando fala com o bebê. Todo mundo modo de falar, mas a gente vai para um outro lugar quando a gente está diante de um bebê, né? Parece que os problemas vão para outro lugar, principalmente quando a gente não é a mãe, né? Quando a gente não é a mãe, está diante de uma criança pequena, a gente, ai, nossa, nanã. Então eles têm essa coisa que inspira no outro a ternura. E aí eu olho essa frase e falo, eles evoluíram para ter essa ternura. Então, eles evoluíram, eles criaram um sistema, uma estratégia para inspirar essa ternura no adulto, para poder receber, porque é necessário, faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano, receber essa ternura. Senão, por que ele teria tanta necessidade? Então, é interessante perceber que a ternura faz parte da necessidade do desenvolvimento humano, não só a parte da alimentação, da higiene, ou até do sono, essa parte assim, mais logística, né? E mais óbvia. Se as crianças evoluíram para ter ternura, é porque o ser humano, para o seu processo de desenvolvimento saudável, é fundamental receber ternura. E, e aí, quando não recebe, quando é negado, o que acontece com esse desenvolvimento? O que deixa, que nutrição deixa de receber? E qual que é a falta que isso vai fazer? Como é que isso chega para vocês? Essa dúvida. Eu vou trazer uma coisa do momento do hoje, do hoje, do hoje, do hoje. Eu estava entrando no quarto da Paula pensando que hoje eu amparei espaço para o Yuri para raiva, que ele teve vários momentos de raiva, e no final do dia ele teve um momento de tristeza muito grande, que eu não sabia de onde estava vindo. Começou a chorar muito, que não queria dormir aqui, na cama onde a gente estava. E eu percebi que eu tenho muito mais facilidade em amparar espaço para eles com a tristeza do que com a raiva. Eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa da ternura, assim,
é muito, para mim essa coisa de pegar, para mim é mais natural. É, já a raiva fico engatilhada. Eu acho que eu fico pensando nessa coisa da ternura também quando ele era muito bebezinho, assim. Quando ele tinha já essa coisa do eu e quando ele fazia ai, fofinho ou chorava, eu tinha a tendência a ser mais, eu estava pensando na palavra em italiano, mais tenera, mais com ternura, tipo. E me passou isso assim. Hum. Uhum. Obrigada, Nossa, Marina. Eu, eu tive, este fim de semana estive numa jornada oceânica que era sobre renascimento, que é uma prática de respiração para que nos ajuda a voltar ao nosso próprio parto e eu ainda estou meio a integrar tudo e nem consigo muito bem explicar o que é, mas me veio uma presenciar várias pessoas a passar pelo processo e ver como elas estavam a experienciar isso, amparados por uma mulher olhar para eles nos olhos, e inclusive pelo feedback de uma das pessoas que também conhece o PM, e conhece a Aman e conhece outras técnicas, né, falou como foi tão importante para essa pessoa vivenciar isso dessa forma ternurenta, né? Assim, ter uma pessoa olhar para aquele ser enquanto ele está nascendo, né? E para mim este livro não fala sobre isso, mas ele junto com o livro do Michel Audin, que fala muito sobre o parto e sobre eh, o impacto que o parto tem nas intergerações, eu vejo como parece que tudo começa ali, assim, não começa ali, mas o parto é um lugar, é um rito de passagem essencial para que haja essa conexão natural relacionada com a ternura, não é? Assim, é como se as hormonas todas que a mulher vai desenvolvendo, elas são feitas para que ela esteja nessa ligação com esse bebé ternurento. E aí me veio isso, assim, como me perguntei assim, quantos de nós teve realmente um parto ternurento, não é? Eu não me lembro do meu parto, sei que foi um parto natural, então isso já foi muito bom, mas o quanto se calhar um ambiente hospitalar, com muita luz, sair de um quentinho, de uma aguinha quentinha, de uma coisinha escurinha e sair para o mundo de uma forma, né, fria, com muita luz, me pode ter trazido uma sensação de que o mundo é um lugar não ternurento, né? E aí me veio isso assim forte quando eu li esta parte e me traz tristeza assim quando eu falo sobre isso. aham. Acho que a Marina trouxe sobre os gatilhos, né, de ser mais, ter mais facilidade, não lembro se foi esse termo que você usou, né, de amparar espaço para tristeza do que para raiva, né, de sentir mais os gatilhos, os ganchos, né. Eu sinto a mesma coisa e e aí eu sempre fico com algumas reflexões, tipo,
Puxa, meu filho está exatamente no momento em que ele está desenvolvendo, né, esse aspecto do Gremlin e tudo mais, a sombra dele, isso é ótimo, que bom. É o momento dele expressar, né, no caso, a raiva dele com as palavras e xingando, esbravejando e querendo que todo mundo, né, morra. Essa é a hora dele conseguir expressar isso, né? E que bom que ele possa expressar isso. Mas como é desafiador para mim amparar isso. Mesmo tendo todas essas distinções, sabendo da importância disso, sabendo que não é sobre mim, que não é comigo, mas a minha criança ferida, ela é muito ativada nessa hora e vem logo em seguida uma estratégia assim de defesa e ataque, de frases, né, do tipo, tudo tem limites e o respeito, sabe, essas coisas assim. Qual é o limite disso? Ele pode me xingar ou não pode me xingar? Não sei, né? Por mais que eu saiba todo esse contexto, ainda assim me vem essas dúvidas. Tá, então se ele pode me xingar, em que momento que ele vai saber que não é legal fazer isso? Se eu deixo, se eu permito. Isso tudo acontecendo na hora, assim, né? E aí, na hora que eu tô pensando sobre isso tudo, eu já não tô mais amparando espaço. Eu já saí, né? E a raiva dele tá ali acontecendo e eu já me enganchei faz tempo e eu demorei para perceber, e enfim. Tô aprendendo, ok, né? Tô olhando para essa culpa também, no sentido de, ok, tô aprendendo e vamos lá. E aí, aconteceu uma coisa que era até o que eu tava comentando, ia comentar com você, Joana, porque tem a ver com isso. Esse final de semana eu estive na minha mãe, e aí não dá, minha mãe mora numa cidade longe da minha, então eu durmo lá quando eu vou lá. E aí à noite, eu lá fui dormir com meu filho, e na hora de dormir a gente fez uma folia, a gente tava brincando e rindo. Aquela coisa de antes de dormir, de não querer dormir, meio que fazer cosquinha e não cosquinha, querer entrar numa briga de travesseiro e não travesseiro. Eu sei que estávamos, eu e ele, nós estávamos nos divertindo muito, estava realmente muito gostoso. Mas isso ativou minha mãe num lugar, ela ficou extremamente incomodada, extremamente incomodada. Ela ficou muito brava, de entrar e vir dar bronca em mim de novo. Como se eu fosse a criança junto com meu filho e dar bronca no meu filho e falar algumas coisas, enfim. E eu peguei, eu estava com meu filho, eu não dei muita importância para isso e continuei a minha brincadeira com ele, cuidei dele, enfim, ele dormiu. E aí eu dormi também. E no dia seguinte, e assim, muito afeto, muito abraço, eu e meu filho, a gente se abraça muito, se beija muito e tal. E aí ela virou e falou assim para mim: você está estragando esse menino. Você está estragando. Ele vai virar um não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá das quantas, né? Nossa, na hora que ela falou isso, veio na hora o livro, sabe? Que eu tava mimando demais, que ele ia ficar um mole, que ia ficar um mimado, sei lá, um monte de coisas. Eu falei, gente, idêntico do livro. Idêntico. Essa crença de que se eu dou ternura, isso dou a ternura na medida que ele demanda, não na medida que eu quero, mas na medida que ele demanda, isso é demais, vai fazer mal para ele. Isso não é educar bem uma criança. Mas o mais impressionante é perceber o quanto isso enganchou nela, porque toca na criança dela que não teve isso. E como assim alguém vai ter se ela não teve? E toca também na mãe que ela não foi por acreditar em tudo isso. Como assim você está fazendo isso e eu não fiz? Que direito você tem de fazer isso? E eu estou desconfiada, e essa é a minha pesquisa também, que quando eu me sinto enganchado com meu filho, que ele está expressando a raiva dele, poxa, como assim você vai me xingar e eu não pude xingar minha mãe, Hum. sabe? Ah, Olha as coisas. grande descoberta. É, esse lugar de assim, não é justo você fazer isso e eu não pude fazer, sabe? Que também é criança, né? Que também é criança. Obrigada, Ô, Priscila. Sheila, que idade tem teu filho? 10 anos.
São mais 5 os nossos. Já estou vendo, já estou prevendo pelo meu aqui, já está pré-adolescente. Os teus têm quantos anos? 5, a mesma idade. Eles são da... É muito engraçado ver eles dois juntos, assim. Gente, olha, vou Os dois contar juntos para depois já daria 10, né? Se eles se somassem, não sei. Eles se conheceram hoje. que bom. Tá bem desafiador, tá bem desafiador. Eu realmente vou começar a pedir espaço, sabe, amparar espaço para mim para nesses momentos, porque essa idade dele, eu sei que é da idade, né? Esse pré-adolescência assim, ele vai brigar, ele vai, nada tá bom, tudo é ruim, reclama de tudo, não quer fazer nada, tudo que você oferece é não, mesmo que seja um passeio incrível, é não. Eu estava vendo no grupo, né, do ateliê, né, e as aventuras, né, o pessoal compartilhando, eu falei, gente, não consigo ter aventura nenhuma com meu filho, porque é de bicicleta, não quer nadar, não quer correr, não quer brincar, não quer. Eu falo, gente, não sei, não faço ideia, só falta plantar bananeira e nada, sabe, assim. Aí eu fico esperando ele convidar e ele oferecer. Olá, Olá, tá bom. Samara. Olá, tudo Bom Eu bem? dia. aceito sugestões também. Eu acho que dá para não oferecer nada, né? Já que o que você oferece nada ele aceita, então tá bom, não oferece nada, ele vai vir com as ideias dele, do que ele quer fazer. Às vezes a gente precisa fazer isso, porque a gente fica muito em cima dos nossos filhos, querendo entreter eles, querendo que eles se sintam bem, que eles sejam felizes o tempo todo, tem alguma coisa para fazer, mas às vezes é bom deixar eles também e tá bom, vive aí, me fala. Eles vão vir até você quando ele fizer alguma coisa, né? Sei lá, não sei, é o que eu acho. Sim, tem bastante desafios. Aliás, esse é um tema interessante, né? Esses desafios de educação, sei lá se esse termo cabe, eu nem sei se eu uso mais esse termo, né? Mas esse desafio de o que é uma criança, sabe? Se não é nada daquilo que eu aprendi enquanto era criança, do que eu recebi, então é o quê? Se eu vou tirando, fica o quê? Se eu leio os livros que existem a respeito e eu questiono-os, fica o quê? Então, eu não sei. E aí, por exemplo, eu estou na fase de oferecer eletrônicos, eu não ofereço eletrônicos, e aí eu vou para um lugar de não quero colocar castigos, ou proibições, ou limitações do tipo é só X horas, mas eu gosto de incentivar ele numa mente crítica, ele começar a perceber os efeitos do excesso no corpo dele, o que que acontece, e Bom. mesmo assim ele perceber que ele tem um vício de querer ir atrás, e ele percebe o quanto está forte, e ao mesmo tempo vem uma angústia em mim de ver que ele está lutando contra isso. Eu falo, gente, se eu simplesmente proibir, ele não precisa lutar contra isso. Mas aí ele também não vai perceber. E aí, quando ele tiver acesso, sei lá com que idade for, ele vai cair no mesmo lugar, né? Então, é mais um monte de não sei, assim. Então, por exemplo, Samara, quando eu não ofereço nada que ele vai me oferecer, aí ele me oferece, me chama para fazer uma coisa que eu não quero fazer. E aí? Eu aceito só porque, puxa, ele aceitou e eu vou aproveitar que ele aceitou, mas se eu não quero fazer, Sim, é verdade. É difícil, e né? onde Eu e onde estava está a coerência, a transparência, né? eu Minha. estava aqui pensando, acho que como veio muito é como, acho que a prática, né, o ginásio é sobre negociar intimidade com uma criança, né, que ainda é criança, mas um pré-adolescente de 10 anos, de um lugar assim, não é de um adulto para um adulto, né, mas ainda assim pode haver negociação, né, e haver essa verdade. Acho que aceitares uma coisa que não quer só para agradar o teu filho também não é o melhor ensinamento, eu acho, assim, né? Mas talvez possa haver uma base de negociação a partir daí, né? Uma conversa mais honesta, olha, eu não tenho interesse em fazer isso, mas sei lá,
Você quer muito fazer isso? Será que a gente encontraria alguém que estivesse disposto a fazer isso com você? Você precisa fazer isso com alguém? Você pode fazer isso sozinho? Sei lá, uma base assim, mais de entrar no mundo dele, né? Porque uma coisa que quando você falou do teu filho de 10 anos, eu me lembrei de quando eu tinha, não sei 10 anos, mas 12, né? Que é aquela fase em que vem a menstruação e há muitas transformações. E eu lembro que foi uma fase assim, do que eu me consigo lembrar, né? Muitas coisas eu não lembro, mas me veio forte, assim, de às vezes realmente eu não querer estar com os meus pais, porque os meus pais não eram quem me entendiam naquele momento. Eles estavam tão longe do que eu estava a vivenciar que eu não era a referência deles que eu precisava naquele momento. Então muitas vezes eu ia com eles, mas eu não queria estar com eles. E talvez esse daí, e voltamos, se calhar, a um tema recorrente também quando a gente fala de maternidade e de filhos, que é como nós vivemos isolados e não em comunidade, os nossos filhos acabam tendo poucas referências para além de nós, né? Com pai e mãe, e poucas pessoas a quem eles também possam recorrer que sejam pessoas seguras para eles explorarem outras coisas que não o que o pai e a mãe têm para oferecer, né? Esse livro que eu citei no último encontro, o The Continual Concept, Priscila, ele é muito bom e eu recomendo você ler. Eu não sei se ele tem em português, mas eu lembrei agora de uma frase, né, que ela fala, uma parte do livro que ela fala que tanto você dá a mais ou a menos do que a criança precisa, isso pode causar um dano para a criança. Então, ou seja, você tem um limite, né? Tem um mediano ali do que você deve fazer. Às vezes, por isso que eu estou citando isso, porque eu estava numa fase com a minha filha querendo fazer isso com ela o tempo inteiro também, agradar ela o tempo inteiro, querendo que ela fizesse alguma atividade que ela estivesse gostando e tal. Eu cheguei à conclusão que eu não preciso estar ali o tempo inteiro oferecendo isso para ela, e ela pode ir e escolher as coisas que ela quiser fazer. E, e eu tô. E isso vale em relação a bebês também, né? Porque elas não estavam aqui no último encontro, né? Que essa mulher, ela viveu entre uma tribo indígena na Venezuela. E ela conta como elas criavam os filhos, como as indígenas criavam os filhos e como os filhos estavam fazendo parte do dia a dia da comunidade ali, e a mãe não está ali fazendo uma atividade com o filho. Não, o filho faz parte do dia a dia da mãe, entendeu? Então a criança ela se acostuma, ela cresce a fazer parte da vida e ter experiências que ela vai ter quando ela crescer, né? Então, enfim, queria só comentar isso. Este livro também fala sobre isso, né? O que aconteceu com as mães, tem uma parte que ele diz isso, antigamente as mães faziam tudo com os seus filhos e isso não era um incômodo para elas. Inclusive, ela fala sobre fazer amor. E eu fiquei, essa até eu fiquei assim, né? E acho que até Sabe que eu refleti muito sobre isso ontem, porque eu acho que o fazer amor de antes não era igual ao de hoje. Não era essa coisa que o homem de hoje em dia está acostumado, entendeu? Esse jeito de fazer amor, entendeu? Eu não acho que eu acho que era de outra forma. Por isso que eu acho que talvez ele fala, né, os filhos estavam lá. Não sei. Não sei se vocês me entenderam também. Eu entendi. Eu acho que tem uma chave aí, sabe, Samara, nessa questão dessa dosagem. Porque até nesse trecho que a Joana trouxe, ele fala assim, né? Se estivermos dispostos, como que é? Quando começarmos a encarar a verdade sobre os bebês e sobre o que necessitam, então essa palavra é o que eles necessitam, não é o que eu quero dar e nem para agradá-los, é o que eles necessitam, uma necessidade. E estivermos, né, dispostos a dar isso para ele, então estaremos no caminho de nos tornarmos humanos outra vez. Então a gente desumanizou, a gente se desumanizou. E aí volta no ponto que a Joana
trouxe a respeito do nascimento, né, que esse primeiro momento, né, do parto desumanizado, né, num hospital frio, com luzes, sem levar a menor consideração do contexto, do universo daquele ser, conforme a necessidade do hospital, necessidade do médico, necessidade talvez até da mãe, mas quem é esse ser, de onde ele estava, onde ele está entrando ou saindo, né? E o que esse ser precisa? Tudo ali é levando em consideração qualquer outro contexto e não aquele serzinho, assim, né? No máximo, assim, para manter ele vivo, para ele ter vida, mas não o ser, assim. Então, esse lugar de chegada no mundo de um desumanizado é o primeiro contato com ele e com o mundo. E aí, como a Joana trouxe, né, da evidência, né, quando faz os processos de resgate disso, do quanto isso é transformador e curativo. E aí o que acontece, a gente chega ao mundo percebendo que esse mundo é hostil, e a gente vai crescendo, a gente vai para casa e continua tendo as evidências de que realmente é hostil. E aí o quanto isso vai ficando reforçado como uma crença absoluta de que é sobre isso a vida. Então, todo o resto que é formado a partir disso, tem isso como base, de que eu tenho que ser dura, o mundo é hostil, é uma sobrevivência, a luta pela... só vai afastando ainda mais dessa humanidade, né? E aí eu acho que a chave é voltar a olhar para a criança, voltar a olhar para o bebê. O que é isso na minha frente? O que é isso? É um ser que não é um adulto, não posso interagir como eu interajo na minha vida, né, de adulta. E o que esse ser necessita? Mas, na verdade, você pode, eu acho que é aí que a gente se engana, a gente achar que o bebê, ou até bebê mesmo, a gente tem uma ideia de que é uma coisa diferente, e é isso que eu vejo que essas culturas indígenas não têm. O bebê, ele faz parte ali ele é um ser humano, assim, no mesmo nível de todo mundo, entendeu? E a gente não, eu acho que na nossa cultura a gente difere, um bebê é só um bebê, e aí só vai ser adulto mesmo. Acho que até nesse livro que cita, depois que completar os 18 anos, não sei se é nesse ou no outro, quando é que ele vira um adulto? Quando ele faz o aniversário de 18 anos? Acho que é o outro, ele cita isso, sabe? Eu vou colocar no mudo. Tem uma coisa que eu senti também, que acho que tem, enfim, também aumenta, né, essa história de que tudo é desumanizado, que é esse estilo de vida, né? O estilo de vida meio afastado da natureza, afastado daquilo que é natural, né? O parto em si já é meio artificial, de alguma forma, depois o resto do estilo de vida continua a ser artificial, e há uma coisa que é isso, assim, é como se aquele ser precisa de ser muito, nos primeiros anos precisa ser muito protegido, de alguma forma, pelos pais, mas é como se os pais também, para fazerem isso, têm que se isolar do resto do mundo, porque o resto do mundo é invasivo, né? E há muitas teorias mesmo dos primeiros meses, haver esse cuidado com a mãe, com o pai, com o bebê, o que eu entendo que é uma coisa que faz sentido, né? Assim, se olharmos no antigamente, haveria sei lá, quando não havia uma estrutura de segurança, então podia haver muitos perigos, mas agora os perigos são diferentes, né? É um perigo talvez não físico, mas mais energético ou intelectual, tem outras camadas desse perigo, né? Que pode invadir esse espaço daquela família que se está formando. E eu vejo também, assim, ao mesmo tempo, que é isso, fala-se muito do bebé, o bebé obviamente é um ser que está ali, e a gente não veio com um livro de instruções, então a gente não sabe muito bem
qual é que é, precisamos estar muito conectados com esse ser a um nível que não é racional, não é pela fala que vamos entender as necessidades desse bebé, mas também, assim, agora olhando para o meu lado mãe, a mesma coisa para mim enquanto mãe nesses primeiros anos, né? Porque eu senti só agora, quase, né? O João Salvador quase com 2 anos, é que eu estou com mais clareza das minhas próprias necessidades. Eu não tinha muita clareza do que é que eu precisava, não é? Privação de sono, muita fome, dar de mamar, eu sei lá o que é que eu preciso. Preciso, eu preciso de coisas básicas, mas É, tinha um comentário que eu queria fazer, que eu acho que em algum lugar falou essa coisa da mulher, da mãe, que as mães, os filhos estavam sempre juntos. Eu estava conversando com uma amiga minha italiana, que ela, que a avó, a bisavó, não, acho que era a avó, que é do sul da Itália, falou: Nossa, mas a menina vai para a escola. Eu cresci aqui, ela era costureira da cidade, com 7 crianças em volta costurando, né? E E aí, assim, tem um romanticismo também nessa coisa que eu vejo, né? Assim, que tem a ver com o que vocês estavam trazendo agora sobre a necessidade. O quanto essa mulher também tinha, assim, era normal para a mulher, mas também todo o sistema era para aquilo. A mulher não ter necessidade nenhuma, tipo, nem saber o que significa ter necessidade. Quer dizer, é a história que eu tenho sobre isso, né? Porque quando ela contou essa história, eu achei bonita, assim, nossa, eu foi em algum momento que vocês falaram assim, poxa, fazer alguma coisa, estar tranquila com as crianças em volta, por exemplo. E e aí eu tinha essa imagem romântica dessa mulher costurando lá para a cidade, para os clientes, e aí as crianças passando, eles brincando lá, e aí mas por exemplo, com a sociedade que tem hoje, não dou conta disso, não dou conta, porque ainda tem, porque talvez eu comecei a parar para pensar sobre as minhas necessidades, ou talvez realmente eu vejo outras mulheres falando sobre isso, então o meu corpo começou a sentir necessidades, talvez, né? Então é isso, me veio essa imagem assim. De um lado, querer ser uma mulher indígena e tá, juro, queria, assim, um lado minha, uma parte minha queria estar numa tribo mesmo, com um monte de criança em volta e tá lá servindo uma cesta e tem essa imagem romântica e ao mesmo tempo eu não sei se eu ficaria louca também. Então, tem uma coisa meio assim. obrigada, Marina. Nós temos trazido também essa pergunta mais interna, assim, mais profunda, né, que vem nessa linha, que é este livro traz muito sobre as mães do antigamente, né? E há uma coisa assim, eu acho que é o lado sombrio do livro, que eu dizia que não tinha, mas a gente foi descobrindo assim também. Que é assim, ok, antigamente tinha uma coisa muito bonita e sim, romantizada, mas assim, tinha outras coisas que não fala no livro, que é esse, né? As mulheres eram isso e ponto. Não tinham outras formas de se verem, né, na sociedade. E hoje, né, nós temos uma vivência diferente. Então, acho que não é nem chegar às mães do muito, muito antigamente, nem as mães que somos agora, né? Mas é essa ponte para o que é que a gente quer ser, o que é que a gente quer construir a partir daqui, daquilo que a gente sabe hoje e das experiências que nós temos hoje, né? Acho que tem aí uma linha, assim, de construção mesmo, assim, ó. Eu também não quero ficar lá nessa imagem romântica, porque é um quadro, é uma fantasia. Tem todas as outras legendas desse quadro que eu não quero para mim. Mas tem outras coisas que esse sentimento de comunidade, que também não sei exatamente como é que seria essa comunidade,
que eu gostava de ter para mim, assim, esse lugar de não me sentir só, por exemplo, na maternidade, né? E outras coisas. Mas é uma grande pergunta, Eu né? gostei muito disso. Desculpa, achei que você tivesse terminado. Eu gostei muito disso que você trouxe, Marina, de não romantizar, realmente, porque é outra coisa, né? E ainda que o livro fala das mulheres ancestrais, não é nem as mulheres antigamente, minha mãe, minha avó, minha bisa, são as, sei lá quais lá atrás, né? Mais próxima mesmo dos indígenas. E aí eu fiquei imaginando, Joana, na hora que você estava falando, tá, então como é que, se eu fosse sonhar agora, né? Tá, com o mundo, com a próxima cultura, como é que seria então esse lugar, né? De evolução, que não é nem o que era, não é o que é hoje, mas baseado das necessidades, das demandas hoje. E aí me veio algumas reflexões que, inclusive, com relação a onde que eu vou morar se eu escolho ser mãe, né? Ou se a gente escolhe ter filhos, né? Não vou nem falar mãe porque a gente não consegue ser mãe sozinha, né? Então, a gente, enquanto casal, quando a gente escolhe ser, né, ter um filho, então não é só planejar se a gente vai conseguir pagar a escola dele e um plano de saúde e dar comida. Se a gente vai planejar ter um filho, a gente vai precisar morar em outro tipo de bairro. E aí ter bairros comunitários, onde as famílias que têm filhos migram para esses lugares, porque já são lugares construídos e que têm uma certa dinâmica, provendo uma estrutura, né, sabe, aqueles quintais compartilhados que têm segurança, mini núcleos, assim, sabe, de casas, e que as crianças possam compartilhar o quintal e poder ter esse lugar da vizinhança livre, solta, sem tanto medos, né, tantas travas. Então eu escolheria, então eu vou ter um filho, então eu preciso ver qual bairro, vila de crianças eu vou morar, e aí vou escolhendo mais ou menos pelas idades que essas crianças teriam e não sei o quê, sabe? Então imagina que a gente consiga evoluir para uma sociedade onde essa demanda que é o que a gente sente que a mãe não consegue ser sozinha, porque não é sobre ser sozinha criar um filho, é criar em comunidade. Então a gente começa a criar uma estrutura que proveja isso, e a gente vai se juntando, e quem não quer ter filhos mora em outro lugar. Pode até morar ali se gosta muito de criança e quer fazer parte disso sem ter criança. E pode ser, claro, tipo aquelas famílias que não podem ter filhos, e aí faz parte dessa comunidade e se junta para olhar junto e cuidar junto, porque a gente saiu das famílias também, né? A gente não só saiu da comunidade ancestral, né, dos indígenas, como também a gente saiu do núcleo familiar. As famílias moravam todas juntas, minha mãe, meu pai, minhas avós, né, vieram, né, da Europa e todo mundo meio que morava meio perto, eram bairros inteiros da mesma família, que todo mundo ia se juntando, e a gente também saiu disso. Hoje meu irmão mora longe, minha mãe mora não sei aonde, não consigo ver nem pessoal da minha família. Então, a gente foi não só saindo fora da comunidade, mas a gente foi saindo fora da própria família. E em algum momento a gente vai precisar voltar a isso de alguma forma, né? Comentei isso ontem com meu marido, a gente conversando, eu falei, nossa, quando foi que a gente achou que a gente morar sozinho, o pai, a mãe e o filho em uma casa, ia ser bom, ia ser melhor? Morar longe da avós, longe de todo mundo e criar seu filho sozinho. Quando foi que isso aconteceu? Porque não é exaustivo, é muito cansativo. A gente mora aqui fora do país e somos só nós dois e cansados, cansados, sabe? E seria ótimo, né, ter essa comunidade, Só que as pessoas não, ninguém pensa assim, quase ninguém. A gente está muito individual hoje em dia. A gente não pensa em comunidade, não pensa.
Mas dá para a gente começar também, né? Uma comunidade, por exemplo. Eu recebi um apoio de uma pessoa que eu nem esperava no meu pós-parto. Minha vizinha me trouxe comida todos os dias. Conheci ela em outubro do ano passado, quando eu me mudei para cá. E ela me trouxe comida todos os dias e levava minha filha para passear, para fazer algumas trilhas. E as minhas próprias amigas que eu já conhecia há muito tempo, ninguém veio me ajudar, não me perguntou se eu precisava de alguma coisa, eu não sei se talvez elas não saibam como ajudar. Então, eu posso dizer assim que eu e a minha vizinha hoje em dia, nós somos uma comunidade, porque ela me ajuda e eu ajudo ela. Ela já sabe que ela pode contar comigo. O marido dela até está com câncer, então às vezes ela precisa ir para o hospital e ela fala, Samara, minhas crianças estão dormindo. Eu falei, beleza, qualquer coisa que eles precisarem, toca minha campainha. Eu tô aqui. E a mesma coisa com ela, sei que eu posso contar com ela também. Então, querendo ou não, a gente já começou uma pequena comunidade ali, né? Hum. Eu fiquei muito batendo isso também, assim, por um lado, eu também estou fora, né, e também gostava muito, assim, que o meu filho estivesse mais próximo dos avós. Por exemplo, quando a mãe do Mateus vem e fica aqui uma semana, nossa, eu consigo dormir mais, o João Salvador fica todo com a avó, mas ao mesmo tempo, eu também, foi uma escolha minha, eu tenho consciência que é uma escolha minha. Se eu quiser escolher outra coisa, eu tenho esse poder de escolher, vou ter que fazer escolhas conscientes e dizer, vou perder umas coisas para ter outras. E aí eu fico pensando assim, eu acho que há um motivo para isso, né? Estava ouvindo a Priscila sobre, né, assim, não sei, acho que há um plano, enfim, vou divagar muito aqui, viu? Agora eu vou divagar muito, mas acho que há um plano, assim, da gente se tornar mais global também para ter contacto com culturas que nós não teríamos, não é? Antigamente, assim, as pessoas viviam realmente nas suas tribos e não conheciam outros lugares, e agora, hoje em dia, está tudo tão misturado que isso é uma grande oportunidade para criar algo novo, porque estamos fora da nossa caixa. E é aí que eu vejo que há essa oportunidade de criar. E eu comecei assim, criando uma comunidade paga, né? Hoje em dia é paga, que me deixa triste, não sinto que uma comunidade paga é uma verdadeira vila, uma verdadeira comunidade, mas tem funcionado para mim, para aquilo que eu quero hoje, enquanto eu não tenho o que eu realmente desejaria, mas eu consegui uma educadora que vem cá 2 vezes por semana e fica com o João Salvador e eu estou perto, então eu consigo ver as brincadeiras dele, consigo ver o que ele está a evoluir. Ele, se precisar de mim, eu só tenho que ir lá e dou-lhe de mamar e tenho uma pessoa com quem conversar, né? Tenho uma outra pessoa que também que me ajuda. E eu penso assim, hoje em dia é a comunidade que eu consegui construir. É o que eu desejo? Talvez ainda não, mas é a que eu consegui construir agora. E isso, eu consigo olhar para isso como criatividade, assim, porque eu podia, e também privilégio, né? Não é só criatividade, tenho o privilégio de poder criar isso, né? Mas eu vejo assim, se eu não tivesse a passar o que eu estou passando, por exemplo, o Mateus nunca ia ter a ideia de fazer um cowork na universidade familiar. E ele está iniciando isso, assim, meio. E até foi muito inspirado com a experiência da Marina em São Paulo, né? Quando você esteve aqui, Marina, e você contou sobre esse cowork, né, que você trabalhava e tinhas o teu filho perto. E eu, desde então, eu fiquei com isso na cabeça, assim, caraca, era mesmo legal estar perto, né, e trabalhar e tudo. Mas que não fosse em casa, né, porque eu passo muito tempo em casa. E aí várias conversas, vários momentos, ele iniciou isso, assim, ainda não há nada muito concreto, mas coisas estão a aparecer em função disso. Então eu vejo que isso é uma grande oportunidade da gente criar comunidades num outro esquema, né? Uma comunidade, sei lá, moderna, não sei, não sei se seria o termo, mas eu vejo. Eu acho que tem vários passos, né? O bairro que eu moro,
é muito parecido com o que a Priscila estava descrevendo. No meio da pandemia, eu comecei a criar rede de vários pais, porque a gente estava começando a surtar, né? Não podia fazer nada, então a gente fazia essa coisa. Sexta-feira vou na casa de um, sábado vou na casa de outro, e a gente cozinhava junto, e as crianças brincavam, e aí tinha um toque de recolher. E aí a gente, naquela época, teve essa ideia de começar a fazer o mutirão da limpeza no parque. Esse mutirão da limpeza virou um grupo de pais e mães que começaram a tomar conta do parque, começou a se desenvolver, e agora o parque tá tipo ficou meio hipster até, tipo, em pouquíssimo tempo, 2 anos que a gente está fazendo isso. Ganhou agora um edital para melhoria e saiu no jornal, não sei o que lá. E o grupo chama Spazza Comini, porque significa Limpa o Comini, que é o nome do parque. E tem um pouco essa coisa, eu vejo o Yuri assim, quando eu vou lá e desço, né, porque é do lado da minha casa mesmo, assim, desço, 2 minutos estou lá, eu desço, encontro sempre alguém. E quando o Yuri tinha nascido, eu, tipo, tinha, assim, aquela música meio, oh, by myself, tipo, ficava sozinha, nossa, não tem ninguém. E aí, hoje em dia, eu fico pensando, puxa, que incrível, né? Eu desço no parque, sempre vou encontrar alguém, e o Yuri sempre vai ter alguém para brincar. E já vi cenas desse tipo, dele sentar no colo de um amigo e falar, me dá uma água, por favor, ou tô com fome, tipo, e aí o amigo vai dar, sabe? Só que agora eu percebo que tem um segundo passo, porque a gente não é uma comunidade, né? A gente é um bairro que se frequenta no parque e que a gente, de alguma forma, se encontra até em outros lugares, às vezes, faz piquenique ou viaja, faz um pequeno passeio fora, mas já começaram alguns atritos, porque ganhou esse edital, então tem todo um outro trabalho que é, é negociação de intimidade, que é, para mim, eu acho que é o mais desafiador de tudo, ai, às vezes tem umas palavras que vêm em italiano, mas assim, é continuar com essa energia, né? Porque assusta, eu acho, depois quando começa a criar intimidade. O que acontece aí, começa a criar intimidade, começam a surgir os gremlins, e, e aí agora tá nesse momento de, tem gente se assustando com, putz, tá ficando muito íntimo. A gente vai ter que fazer projetos juntos, ganhou o edital, então vão ter projetos das mães, do bairro, e aí eu fico pensando o que eu posso fazer nesse lugar, né? Porque eu também estou nessa fase de descobrir o que é negociação de intimidade, como que é continuar segurando espaço para esses lugares, para eles não morrerem ou para não virar só uma coisa meio oba-oba, sabe? Tipo, é isso, de continuar lembrando e resgatando que eu posso contar com ele, ele pode contar comigo, enfim, continuar com isso. E eu não sei, eu tô aqui também pedindo possibilidades, talvez, ou para uma próxima conversa, que eu não estou no grupo, né, de vocês, mas estou compartilhando uma experiência que está acontecendo na minha vida, assim, do meu bairro. Obrigada, Marina. Uma coisa que me vem é que com relação às expectativas, né? Eu acho que esse é o maior perigo sobre qualquer coisa. E se a gente considera que a evolução ela acontece passo a passo, né? Cada passo e cada passo que se dá, a gente nem sabe exatamente se está indo para o mesmo lugar, mas cada um no seu lugar, dando os seus passos, estão em evolução. E aí, se a gente olha isso no coletivo, também acontece isso, né? De dar pequenos passos e algo já mudou. O problema é que se a gente coloca a expectativa de que isso já é um projeto, de que vai dar certo, que já é a minha comunidade, já é a minha rede, isso já é o futuro, aí é colocar um peso muito grande, né, para uma sementinha tão delicada e preciosa, né, que é o passo que foi dado.
Então, talvez a possibilidade seja olhar para aquilo que é uma semente incrível, maravilhosa, linda, e que já mudou muita coisa no coração de todos que estão participando disso e vivenciando isso. Já mudou, ninguém mais está no mesmo lugar de antes. E, e aí olhar para aquilo que acontece, né? E eu acho que é um pouco essa confiança de vai ser aquilo que tiver que ser. Isso também tem a ver com os nossos filhos, talvez, né? Com as crianças, né? De não colocar pesos também, de não colocar expectativa de quem tem que ser essa criança, do que, como a Samara falou, de que tem que estar sempre feliz, sempre realizado, que só o melhor que tem que acontecer e que eu tenho que acertar sempre. É muito peso que eu coloco quando eu levo para esse lugar, sabe? De expectativa, de um ideal, que também com base em quê, né? Um ideal com base do que deveria ser, para quem? Quais propósitos que estão sendo atendidos, né? Nesse ideal. E aí volta para uma pesquisa que é olhar o que está vivo agora, nesse exato momento, com o que tem hoje, e amanhã pode ser completamente diferente. E, e o que não significa que invalida o que tem hoje, né? Porque o de amanhã só é possível porque deu passo hoje, né? E eu acho que isso é uma dádiva da nossa humanidade, talvez essa humanidade que o livro fala que a gente perdeu, sabe? Essa capacidade humana de olhar o presente e de mudar de ideia, né? De mudar de ideia amanhã, porque amanhã eu mudei de ideia com base no que eu vivi hoje, né? E aí traz mais leveza, menos cobrança, e aí não tem espaço para culpa, se não tem cobrança, não tem culpa. E, e aí vai lidando com esse lugar das expectativas, aceitando, mas sem abrir mão da sua atuação. E aí é aquele lugar assim que se algo me incomoda, é uma demanda minha, e eu sou uma parte da humanidade. E se algo me incomoda nessa parcela que eu sou da humanidade, então deve incomodar outros também. Então, talvez eu esteja falando de uma demanda maior do que só a minha. Então, se me incomoda e se eu começo a criar espaços para atender essa minha demanda, eu vou estar alcançando outras pessoas, como o coworking, né, que a Joana começou e que o Matheus se surpreendeu que tinha outras pessoas comentando sobre isso, né, da Samara formando sua rede com a sua vizinha, era uma demanda das duas, né? E por aí vai. Então, não diminui a importância daquilo que nos incomoda, falando assim, é só meu isso, é eu que me vire, eu que tenho que me encaixar, eu tenho que me adequar, eu tenho que me virar, eu tenho que entrar no sistema. De repente, essa é a grande pista. O que que me incomoda hoje? Como é que eu faço para resolver isso coletivamente até, né? E eu acho que ser aberto a receber também, né? Porque a gente é acostumado as pessoas às vezes oferecerem ajuda e a gente fala, não precisa, tudo bem, não quero. E esses dias atrás eu estava na praia com o meu filho bebê, eu fui lá só para dar um mergulho mesmo com ele e voltar embora. Só que acabou que eu estava dando mamar para ele sentada e ele dormiu. Só que eu estava sentada em cima da toalha, com o canguru ali do meu lado, estava meio que uma confusão e eu pensando como que eu ia fazer para eu levantar, colocar o canguru, colocar ele e sair dali, porque eu estava no sol, o sol já estava forte. E aí nisso tinha uma mulher que ela não parava de me olhar, um pouquinho longe assim de mim, não tão longe, mas ela... E daqui a pouco ela levantou e veio vir na minha direção. Eu falei, ela vai vir falar comigo. Aí ela veio e falou assim, você quer que eu te ajude a ir para a sombra? Porque eu tô vendo que você tá com seu filho no sol e não é muito bom para ele e tal. E eu olhei assim para ela. Talvez antes eu ia falar, não, obrigada, porque assim, não, isso é meu problema, eu não posso dividir o meu problema com você. E eu falei, sim, eu quero. Eu preciso de ajuda. Aí ela, tá bom, então só leva seu filho que eu levo suas coisas. E me ajudou a ir para a sombra. E eu fiquei mais um tempo na praia com ele na sombra, ele dormindo, porque ela foi ali e me ajudou.
E eu acho que a gente tem que estar aberto também a receber essa ajuda, porque muitas vezes a gente nega ajuda, a gente fala que a gente acha que o problema é nosso e as outras pessoas não podem dividir esse problema com a gente, sabe? E quantas vezes as pessoas não oferecem ajuda pra gente e a gente nega, né? E sobre a comunidade, eu acho que uma forma muito boa de começar uma comunidade é círculo de conversas entre mulheres, até mesmo como a gente faz aqui, porque, querendo ou não, a gente também é uma comunidade online, virtual, mas a gente porque acho que não tem coisa mais poderosa do que conversa entre mulheres, e diálogo, troca. Obrigada, Samara. Eu lembrei, uma vez eu realmente estava assim na rua com o meu filho, estava carregando umas compras e houve uma senhora que estava saindo de um prédio e me ofereceu ajuda e eu disse não. E ela foi embora mais rápido. E eu fiquei numa tristeza. Eu disse assim, caraca, eu podia estar a conversar com alguém agora. Podia não estar a carregar estas compras todas, mais o meu filho. E eu disse não. E foi automático. Foi muito automático. Nossa, isso que você trouxe é muito importante. E queria trazer, assim, o que me veio, Marina, assim, para o que você trouxe, essa necessidade, ou esse pedido de possibilidade, me veio, assim, quando vem um edital, né? Quando vem já uma estrutura sobre isso, me vem muito construir o códex do Game World, né? Porque aí já é preciso realmente acordos, né, entre essas negociações, porque o entendimento de um não vai ser o mesmo do outro, inclusive a linguagem com que cada um vai trazer, então construir isso, assim, construir a matriz do game world que está a ser ali manifestado, acho que isso pode, de alguma forma, pode ajudar aí Obrigada. a tornar mais seguro, né? Porque eu vi quando você disse, assusta, eu própria me assustei só quando você falou. Eu pensei, nossa, muitas caixas, muitos gremlins a negociar a intimidade numa coisa, cada um tem a sua ideia, né? Do que é que aquilo é para aquele ser, e ainda mais dinheiro, né? Edital, não sei o quê, autoridade externa, e eu já pensei, caraca, isso é muito assustador para quem ainda não tem essa, essa, essa consciência do que é um ser adulto, né? De tomar responsabilidade sobre as coisas. Então, Sim, mas também, Obrigada, mas também Joana. veio essa palavra responsabilidade, que é, ou seja, que responsabilidade é que tu própria queres ter nesse processo? Como é que tu podes tomar a tua responsabilidade sobre o processo? O que é que tu queres trazer para aquilo? Ou não, também, ou podes também estar com medo e não queres ir. Ou seja, que isso também fique claro em ti. Eu tenho um pouco de medo dos gremlins e esse codex virar uma coisa meio burocrático, muito logístico. E aí eu lembrei de um momento que a pessoa mais ativa do grupo, que é uma mulher, a gente estava na aula de natação, a filha dela estava na aula de natação com o Yuri, e foi bem no dia que tinha ganhado o edital, uns dias depois, e tinha uma pessoa no grupo que ela estava sentindo raiva. E eu meio que assegurei espaço para ela sobre a fala do dragão, ela estava meio confusa, ela falou, mas o que eu tenho que fazer? E de repente ela teve uma clareza ali, foi muito bom, e falou, não, mas é isso que eu quero, é assim que eu quero, e ela falou que ela conseguiu conversar depois com esse cara, que era meio gremlin, mas tocou o coração, assim, foi mais afetiva, conseguiu tocar. Então, eu não sei que lugar que eu tô nesse espaço, porque eu também não tô afim de entrar num codex eu fiquei com mais vontade, sei lá, de criar, eu tinha criado já e não fiz nada, que chama Cerchio dello Stare e dell'Essere, que é o círculo do estar e do ser, porque o time todo é muito do doing, 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 e aí eu queria criar esse espaço dentro dessa tribo, vamos dizer assim, que existe um momento de estar e ser.
e ainda não criei, fico com medo dos gremlins me ridicularizarem, ainda tô com essa imagem meio, talvez, uma história que eu criei. Agora vamos ver, voltando do verão, Se você eu vai vou agradar ou não agradar. ou chegar a vários desses e querer cortar a intimidade, mas então, sim, me veio isso, Amara, você falou na coisa da roda de mulheres. Acho que se for também só uma roda de mulheres, já para mim é muito maravilhoso. Então, obrigada, tá sendo super rico esse encontro para mim. Vieram muitas coisas boas, muitas coisas que me tocaram. Nossa, eu vejo assim, né? Por mais que a gente tente criar os nossos filhos, né, de, sei lá, de certa forma, diferente, como a cultura mesmo é difícil, né? Porque ontem aconteceu 2 situações com a minha filha que eu não gostei. E eu falei, olha só como a gente é condicionado a agradar as pessoas, tipo, a fazer o outro se sentir bem, e não a gente se sentir bem, e principalmente a gente mulher. Eu falei, eu tô cansada de querer agradar os outros, de fazer o que é bom para os outros e não o que é bom para mim. Eu tô exausta. E aí eu tô vendo isso acontecer com a minha filha. Eu levei ela na ginástica. Olha como é bobo, mas se você pensar, olha como fica incubado na criança e quando ela crescer, isso é bem problemático. Ela tá num summer camp de ginástica agora. Ela tem 4 anos. E aí eu fui pegar ela. E a professora falou assim, Serena, agora chegou sua hora. Faz isso, dá uma estrela lá, alguma coisa, para você ganhar um koala. E aí eu fiquei assim, não, não é possível. Por que que ela tem que fazer isso para ela ganhar isso? Ela tem que fazer alguma coisa para você para ela ganhar. Se ela não fizer, ela não vai ganhar. Aí, e nisso acabou que ela foi, deu a estrela e ela estava dando errado. Acho que ela ficou nervosa ali na hora, ela não conseguia fazer. Ela fez umas coisas muito doidas ali, não conseguia fazer. Aí a professora ficou meio frustrada também. Ah, não, não, não. Aí minha filha olhou assim para ela e falou assim: eu não quero mais fazer. E aí eu já falei, comentei com meu marido, falei: olha só como ela pode. Ela é livre para ela falar a verdade dela. Eu não quero fazer. E tá tudo bem ela não querer fazer. Ela não é obrigada a fazer uma coisa para ganhar outra coisa. E se ela não quiser fazer também, tudo certo. E aí, enfim, ela ganhou esse koala e a gente foi no médico, ela tinha que tomar algumas vacinas. E aí, fomos ao médico para tomar vacina, tomou vacina, quando terminou de tomar, o que a enfermeira veio e falou? Escolhe agora um anel, que é uns anéisinhos de plástico, assim, de criança, por você ser uma boa menina. Aí eu, não é possível, cara. A gente tenta, aí eu fico frustrada porque a gente tenta quebrar, sabe? Essa coisa de a gente ter que sempre agradar, de a gente tem que sempre ser boa e a gente não falar a nossa verdade, porque é aí que começa, na infância. A gente não fazer o que é bom pra gente, fazer os outros, agradar os outros e ganhar coisas por agradar os outros. E ela nem quis o anel, e eu achei ótimo isso, que eu que fui lá e escolhi um, eu fui assim, viu que tinha Hello Kitty, porque ela tava, ela tomou a vacina, levou uns assim, e aí ela começou a fazer uma cara de triste, eu peguei ela no colo, e aí eu falei assim, pode chorar se você quiser, porque eu sabia que ela queria chorar. Aí eu pode chorar, ela começou a chorar, desabou, e nisso veio a enfermeira com os anéis, e aí eu queria saber do anel, ela queria chorar no meu colo. E eu fui lá, escolhi um que tinha a Hello Kitty, porque eu sei que ela gosta lá dos desenhos da Hello Kitty, peguei a Hello Kitty. E aí a moça saiu. Mas olha só, por mais que a gente tente, né, quebrar isso de ter que sempre agradar e essa coisa de que o mundo é horrível, você tem que criar seu filho para ser de certa forma, porque senão no futuro o seu filho vai ser egoísta, né? No livro fala isso,
vai correr na frente de um carro e vai morrer porque ele é mimado. Você não pode criar a criança com amor, sabe? E é isso, eu não faço questão nenhuma da minha filha, não fico de comportamento dela, eu não fico. Uma época eu já fiquei, eu me sentia mal se minha filha chorava no mercado e fizesse aquele dia eu quero. Hoje em dia eu tô cagando porque os outros falam, porque os outros pensam, eu não tô nem aí. E eu tô me sentindo que eu tô assim, me libertando, sabe, disso, dessa coisa de querer agradar os outros. Tô vivendo uma revolução. Eu escrevi um texto sobre isso agora recente, até vou partilhar lá no grupo, que era era sobre o meu filho ser muito bonzinho. Eu sinto raiva quando dizem que o meu filho é bonzinho. Eu sinto raiva, meu filho não é bonzinho, porcaria alguma. Eu até escrevi um texto que isso foi uma coisa que me começou a dar muita raiva, né? Assim, essa sociedade de catalogar, porque assim, ele é bonzinho enquanto ele diz tudo que sim, quando ele disser não, ele vai ser mauzinho. E que é isso, gente? Ele não é bonzinho nem mauzinho, ele é íntegro. E hoje é muito massa, porque estava aqui a educadora também, e na hora de ir embora eu disse assim, olha filho, porque eu estava a querer convencê-lo, né, as minhas técnicas de manipulação, isso foi mega inconsciente e agora estava a ouvir e eu estava-me a tocar o que é que eu fiz. Assim, oh filho, vamos levar a Carol a casa? E ele disse, não. Eu acho muito engraçado, eu comecei-me a rir porque é tão espontâneo, né, eles dizem tão a verdade, que é muito lindo, né, e ele disse que não, e eu ri, e no fundo fomos lá, né? E eu fiquei a pensar, será que. Enfim, aí também eu também depois exagero um pouco e fico meio a fritar, mas assim, será que ele diz um não e eu depois acabo não respeitando esse não, se isso também não passa uma mensagem, sabes? Porque ele disse realmente que não queria e eu lá arranjei uma forma de negociar a intimidade com ele para ele ir, né? Eu digo, vamos ver a Teresa, que é a gata, ou vamos ver não sei o quê, assim, eu chamo a atenção para ele ir fazer o que eu quero. E agora estava pensando qual é a linha tênue da manipulação para pintar a praia, né? Que é uma linha que separa as duas, que é sobre o propósito, né? Então eu acho que eu não manipulei, eu acho que eu pintei a praia. Mas há uma linha tênue, né? E é muito fácil escorregar para outros lugares, assim. Eu penso isso também, porque tem coisas também que não são assim opcionais, né? Por exemplo, escovar os dentes à noite não é opção, ela não pode ter a opção dela não querer escovar os dentes, porque ela precisa escovar os dentes antes de dormir. Então é difícil, né? Porque daí como que você age naquela hora ali que não é opcional, ela precisa escovar os dentes, né? Aí demora, eu falo às vezes para o meu marido também. Às vezes a gente também quer que a criança ande no mesmo ritmo nosso. Vou ali, escovo o dente, terminei, troco de roupa. Só que a criança né? Não vai fazer o negócio ali, né? Do jeito que a gente quer que ela faça, na mesma velocidade. Tem que dar tempo para ela processar. E aí tem hora que a gente, né, não aguenta, né? Eu fico que nem os gatilhos, né? Tipo, pô, quando eu era criança, não era assim, eu tinha que ir lá e fazer. Por que você tem essa opção de fazer do seu jeito, né? Quando o Rafael era menor, as coisas que não tinham escolha, eu não falava em forma, pelo menos o que me orientaram e para mim fez sentido, eu não falava em forma de pergunta, tipo, você quer escovar o dente, né? Ou quer ir? Não, agora vai escovar o dente, agora é hora, um lugar assim, mas eu que sou a mãe aqui, eu que sei, é isso e bom, agora a gente vai para um lugar, a gente vai para casa, não sei o quê, a gente vai e pronto. Porque se você convida, você dá margem para o não. E aí, para ir para manipulação é muito fácil, né? Muito rápido, muito, muito fácil mesmo. Só que aí agora eu estou no momento em que eu falo, filho, vai, não sei o que, ele fala não. Mesmo assim,
E já está nessa fase do embate, de querer realmente exercitar a autoridade dele, né? E aí eu falo, bom, agora o que eu funcionava antes não está funcionando agora. Mas aí me veio uma coisa, né? Porque assim, eu essa coisa dos dentes já pegou cá em casa muito, né? Nós fomos uma vez aos dentistas com o João Salvador e nós os dois, eu e o Mateus, saímos lá deprimidos. Porque ela disse que eu tinha que escovar os dentes todas as vezes que eu comia e mamava e tinha que lavar-lhe a língua. E eu disse, pronto, eu não sei, eu vou ser a pior mãe do mundo. Porque eu não sei como é que eu vou fazer isso. Então, assim, nós vamos realmente deprimidos, e aí eu comecei-me a questionar. Aliás, o Mateus começou a questionar, e eu realmente cheguei a essa conclusão, que é muito fácil também escorregar para regras, cagar regras da cultura moderna. Porque assim, é preciso escovar os dentes todos os dias, depois de comer, ok, é uma boa higiene, massa, eu posso ensinar isso ao meu filho, mas esperar que o meu filho de 1 ano faça isso com perfeição, ou que eu faça isso todas as vezes, mesmo que eu esteja com mil e outras coisas para fazer, é loucura, gente. É isso, vou-me enforcar porque é melhor morrer do que viver assim, né? Então, eu acho que tenho assim umas linhas ténues também. Igual estava a ouvir, Priscila. E qual é o problema dele dizer não e num dia realmente ele não fazer isso? Será que ele vai morrer por causa disso? Será que a consequência é assim tão grave como o que está na minha cabeça, a formatação da minha cabeça? Eu não sei se, enquanto eu não deixar isso acontecer, eu não vou saber, de facto. De manhã, 2 vezes por dia que a gente escova, quando acorda e antes de dormir. E não tem isso de escovar após todas as refeições, nunca fiz isso, eu acho que isso é uma loucura. Enfim, os dentes dela são perfeitos. Mas também eu não é uma pergunta, né? Eu não pergunto se você quer escovar os dentes, não, porque a gente tem uma rotina à noite que a gente segue todas as noites, né? A gente mora numa casa com escada e tal, então a gente janta, sobe, toma banho, escova os dentes, lê o livro e dorme. Então, todo dia a mesma coisa. Mas tem dias que, né, fica difícil, né? Às vezes eu não quero escovar os dentes e às vezes também não quer tomar banho. A gente tem começado a deixar alguns dias que eu falo, não é tão ruim assim, só se eu quiser tomar banho hoje, quiser tomar banho amanhã de manhã, entendeu? Quem nunca dormiu sem tomar banho? Então, eu tenho deixado às vezes ela, ai, por favor, mamãe, eu tô muito cansada, e realmente a gente passa o dia inteiro fora de casa, a gente passa o dia mais fora de casa do que dentro de casa, ela cansa muito, e aí ela, quando chega à noite, ela quer deitar e dormir, ela tá muito cansada. Então, tem dias que a gente tem cedido, assim, para esse negócio de tomar banho e deixado ela, e às vezes, dormir sem tomar banho. E aposto que ela está ótima. É. Ela ainda não tem nenhuma doença, está maravilhosa, feliz da vida, não cheira mal. Pessoal, eu vou sair antes, que eu acho que eu vou dormir. Estou muito, muito cansada. É muito tarde aí. Não, e essas noites, tô dormindo em casa de amigos e tal, e o Yuri me chuta bastante à noite. Mas foi muito bom. E quando eu saí do grupo do Parentalidade, eu lembrava que vocês estavam começando a montar esse grupo. E tô com vontade de entrar. É um grupo Telegram ou é WhatsApp? É o WhatsApp. Eu quero entrar. Eu não sei agora quando que eu faria, de vez, não sei se eu conseguiria nesse momento participar muito, mas quando mudar o horário da Itália, talvez vai ser mais fácil para mim. Pode Seria entrar no interessante grupo, comprar um porque... livro, né, Joana? Acho que seria interessante comprar o livro. Você tem o sim. livro? Eu vou para Portugal, se quiseres que eu leve. Depois Você vai posso... para Portugal? Tá bom, então é mais fácil de também enviar, né, para Vou de pensar Portugal. levar alguns até mesmo para quem se interessar aí. A gente Ah, conversa. o
Meus pais vêm em setembro, será que... Ah, mas eles estão em São Paulo, né? Bom, Então melhor ainda, porque o livro é de São Paulo, vem de São Paulo. então eu vou falar para minha mãe comprar, e aí eu leio o livro e eu entro depois que eu começar a ler o livro, no time, lá por setembro. És bem-vinda. Obrigada. Boa noite, querida. Boa noite, Paula. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada, Tamara, pelo prazer. Priscila, Joana. Até. Boa noite. Tem uma coisa que a gente estava falando agora sobre agradar, né, que a Samara trouxe, e não sei o quê. Esse lugar da gente interpretar um papel, né, interpretar algo, sei lá, que é pela convenção do que se espera da gente enquanto um ser normal e tudo mais. E aí eu estava lembrando, né, eu tirei, né, meu filho da escola, a gente está no processo homeschooling, e uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é como é que vou fazer a socialização para ele interagir com outras crianças. Eu falei, ele interage na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser, ele não precisa da escola para interagir com outras crianças. Quando ele fala, mãe, quero brincar, ele vai brincar. E ele escolhe com quem ele quer brincar. Quando ele quer brincar. Aí falaram assim, não, mas né? Mas ele tem questões com socialização. Sim, ele tem questões, ele não brinca com quem ele não quer brincar. E aí veio num lugar que isso não era bom, né? De que ele tem que aprender a conviver com todo mundo. E aí vem esse lugar do tem que, né? Para quê? E aí vem de novo esse lugar de treinar a pessoa para se submeter a ambientes desagradáveis e aguentar e suportar isso. Então já está treinando aí para o mercado de trabalho, para conviver com pessoas que você não gosta e tem que suportar. Então, desde o começo, ele é obrigado a interagir com pessoas que ele não necessariamente vai gostar, para ele aprender a lidar com isso, né? E eu falei, gente, né? É engraçado quando a gente começa a tirar alguns véus, o quanto isso salta aos olhos depois. E a É engraçado, narrativa né, isso para que a criança e Samara trouxe. Oi? como se espera que a criança ela socialize com qualquer pessoa, sendo que você é adulto, você não vai se socializar com qualquer pessoa, Sim, né? Você tem o seu meio ali, de pessoas que você gosta de conviver, que pensam como você e tal. Você não que você não vai conversar, lógico que vai, mas você não precisa. Esperam da criança que ela socialize com qualquer pessoa. Eu não entendo isso, porque esperam isso dela e dos adultos. Não. exatamente. Não, e é realmente abusivo, né? Porque assim, se o adulto tem matriz suficiente para pôr os seus limites, uma criança não, né? Ainda não tem essa capacidade. Então isso é realmente abusivo, assim. E assim que você falou nisso, Priscila, eu senti logo muita raiva, assim, de realmente, porque é que ele tem que conviver com pessoas que não quer, num ambiente normalmente que a escola também muitas vezes, né, tem ambientes de bullying, de tóxico também, né, porque ele investiga isso, porque é que ele tem que conviver com isso? Para estar mais preparado, para quê? Preparado para quê? É realmente é uma deturpação, né, deturpação da dignidade humana. Isso. E eu tô com essa questão agora também, porque a minha filha vai começar a pré-escola em agosto. E eu tô assim, ai, eu queria tanto homeschool ela, porque eu fico com medo de ela ser uma criança tão inteligente, tão, não sei, e, sabe, de escolarizar ela, sabe? E agora, tipo, você vai ter que aprender dessa forma, sendo que ela é naturalmente uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. E aí
eu fico pensando se vai ser bom ou se vai ser ruim, sabe? Mas ao mesmo tempo entra na outra questão da Joana, que eu também preciso ter meu tempo, né? E eu já tô com um bebê em casa para eu fazer outras coisas. Conseguir, tipo, eu tenho projetos na minha cabeça e agora não consigo colocar em prática, né? Porque a demanda é muito grande. Por mais que eu inclua os meus filhos em tudo que eu faço, eles estão sempre comigo, isso não é um problema, mas a demanda é maior, então acaba que eu não consigo fazer outras coisas que eu tenho ideias de fazer, né? E aí entra a questão da socialização, que algumas pessoas me falaram que, né, todo mundo fala, na verdade, que precisa ir para a escola, porque tem que socializar, né? Se você não mandar a criança para a escola, não socializar, ela vai, sei lá, virar um bicho, alguma coisa que não vai querer ficar entre outras pessoas. Mas isso não é verdade. E o exemplo, imagina, é o de hoje. O Yuri e o Pedro, eles não se conheciam. Nunca se tinham visto. Eu tinha avisado, olha, amanhã vamos passar o dia com uma amiga da mãe e com o filho dela. Nós não nos conhecemos, eu só conheço a mãe assim online. E, portanto, vamos nos conhecer e vai. E, tal, e tu vês. Aí pronto, lá está, eles passaram o dia inteiro juntos e lá está, como criança, ou seja, brincaram, depois também se chatearam, ou seja, o normal, o normal de uma criança qualquer que não conhecia aquela criança. E não é por eles estarem ou não na escola que faz com que eles interajam e que comuniquem como crianças, não é? Porque é isso. Viram-se dois seres, ainda por cima têm a mesma idade e tudo, e então fizeram tudo, ou seja, ele chegou, o Yuri tipo, entrou aqui na casa do Pedro, foi para o quarto do Pedro, foi pesquisar os brinquedos do Pedro, nem pediu, toma, vou pedir, ou seja, é tudo nosso, né? E criaram assim a vida, a relação. Então, eu acho que isso é mesmo crença, não é? Mesmo crença da sociedade, que se as crianças não estão com outras todo o dia, parece que não conseguem depois falar ou brincar. Na realidade, as crianças gostam de brincar e gostam de estar com outras crianças no tempo que for preciso, mas também se calhar precisam de tempo para elas. Então acho que é mesmo isso, respeitar cada pessoa, não é? Cada criança e o que ela quer em cada momento, não é? Então é isso. Eu tenho uma pergunta, Samara, o meu companheiro me fez essa pergunta e para mim foi uma mudança de chave, assim. Eu vou trazer, não é para responder agora, é para ficar com ela, assim, se fizer sentido refletir um pouco mais, que é como que eu sentia, houve um momento que eu comecei a sentir muita necessidade de querer trabalhar por os meus projetos no mundo, que isso é muito importante para mim, mas eu também não queria deixar o meu filho, assim, numa escola, então eu não queria, eu queria realmente uma outra possibilidade. E ele perguntou-me, mas olha, como é que era o dia ideal para ti? Como é que seria? E aquela pergunta me fez procurar outras coisas, fez-me ver como é que seria um dia ideal. Houve um dia que eu estava numa reunião de um projeto, o João Salvador estava comigo, o Mateus estava também na mesma reunião, estávamos os dois online, o João Salvador ia de um quarto ao outro, e fazíamos a reunião e estava tudo bem, sabes? Eu disse, houve uma altura que eu disse, olha, este seria o meu dia ideal. Eu não preciso de pôr o meu filho num outro lugar para eu trabalhar. Então, vê aí como é que seria um dia ideal para ti. Boa. Este livro não fala da escola, né? Mas a escola aparece muitas vezes. Eu acho que seria o próximo capítulo. Eu não sei, tem um outro livro que está para sair, mas acho que não é também sobre a escola. E acho que seriam os próximos capítulos deste livro, a parte da escola. Tem um livro também que eu super recomendo ler, que é sobre o emborrecimento programado. Tem que procurar o autor, que fala sobre a escolarização, né? Eu super recomendo para quem, enfim, quem tá com esse tema da escola, né? Vou colocar lá no. É,
eu vou conseguir dar conta desse homeschool se eu não mandar ela para a escola? Sabe? Aí eu lembro de mim na escola e eu fico, será que eu vou conseguir ensinar isso para ela? Tipo, matemática, por exemplo. Fico pensando já uma coisa lá na frente. Vou ensinar logaritmo para minha filha. Será? Mas por que é que o homeschooling tem que ser você a ensinar? Hã? Por que é que o homeschooling tem que ser você a ensinar? Ah, é. Várias possibilidades. E no homeschooling, quem disse que o conteúdo tem que ser esse? Uhum. Então, tem várias possibilidades aí, né? O fato, e isso para mim é cada vez mais fato, é que a escola tem sido essa grande mão de ferro, protagonista do endurecimento que o livro fala. Então, o livro não fala sobre escola, mas a escola tem sido essa aliada de tornarmos homens e mulheres durões e duronas. Esse é o fato. Isso é fato. Ela está prestando esse serviço. E não é essa pedagogia ou aquela, porque por trás da pedagogia tem pessoas endurecidas, por melhor, por mais linda que seja a pedagogia. E aí, no dia a dia, na hora da tensão, quem vai aparecer é aquele ser humano endurecido, e não a pedagogia. Esse é o fato. O que fazer com isso, não sei. Eu estou fazendo um caminho que para mim fez sentido, mas não acho que é o caminho ideal, de verdade não acho. Porque também tem a sombra disso de eu estou colocando meu filho numa bolha e não numa comunidade, né? Mas para mim essa é a equação. Se a gente fala em resgatar esse lugar da ternura, a escola tem que ser colocada em xeque. A É. escola tem que ser colocada em xeque. Os Não tem indígenas como. existem a escolarização de crianças, então só as crianças mais velhas, já os adolescentes que vão para a escola, porque eles acham que para que uma criança vai para a escola? Ela tem que estar aqui aprendendo o que a gente faz, o que é a nossa cultura, o que a gente tem que fazer. Então eles não deixam as criancinhas, as pequenas, pelo menos nessa que eu estava vendo, as crianças não vão para a escola. É só a gente olhar, teria vários lugares. Todas, quando você falou álgebra, ou ensinar química, não sei das quantas, física, ou mesmo do idioma, o rigor da gramática do idioma, se a gente, quanto mais tempo passa, menos você lembra. E se você quer se formar especialista naquele assunto, aí você vai, estuda e se torna especialista naquele assunto. E aí vai pelo interesse e não pela obrigação, porque aquele ensino, não é nem ensino, aquele conteúdo que foi pela obrigação, você vai esquecer, qualquer um esquece. Então, para quê, né? Para quê? E aí, quanto mais eu olho para esse sistema, mais eu vejo os propósitos, a agenda oculta que está por trás disso tudo, disfarçado de conhecimento, disfarçado de educação, disfarçado de bons princípios. Por trás disso tem uma agenda oculta que endurece, que emburrece, que aniquila a mente crítica, o raciocínio lógico, a capacidade de questionamento, a capacidade nossa de mudar de ideia, sabe, de criar, vai cortando tudo isso e vai produzindo seres humanos prontos a obedecer cegamente. Essa é a agenda, esse é o propósito do Há uma sistema. autoridade externa. Exatamente, É. exatamente. Então, por isso que a gente está onde a gente está. Por isso que a gente está onde a gente está. Então, não tem como. Esse livro não fala sobre escola, mas não tem como a gente falar de humanização sem falar sobre isso. Eu vou colocar lá no grupo este livro, para talvez Samara, se quiseres ler, pode ser um presente. E eu vou colocar no grupo também a entrevista que eu falei que eu ia colocar e não coloquei, Ah, de um pai que tirou o filho há um tempão, e vou colocar boa, essa entrevista aqui. gostei. É ótima, maravilhosa. Ai, então é isso, minhas queridas, já estamos na hora.
Para a Samara está um dia fresco pela frente, mas aqui e em Portugal já está noite. Tô vindo um furacão para cá. Todo ano tem a época dos furacões, né? E aí foi se desfazendo, virou uma storm, tropical storm. Aí foi cancelado o trabalho do meu marido e tal. E aí eu tô olhando aqui, gente, não tem um vento, o tempo tá preto. É sempre assim, tá? Não tá chovendo, não tá nem chovendo. Tá calor. Enfim. Cadê a storm? Ai, ai. Obrigada. Boa noite, queridas. Boa noite. Até amanhã. Amanhã Obrigada. tem encontro da parentalidade em revolução sobre presença. Quem quiser vir. Beijo. Obrigada.